Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da professora Márcia Santos. E a dica desse vídeo é bem rápida e é sobre como nós podemos formatar um número de CPF no Excel. Então vejam, o CPF, como todos sabem, possui um formato especial e no Excel nós não encontramos esse tipo de formatação disponível, tá? Então, nesse caso, nós vamos criar uma formatação personalizada. Então, eu vou colocar aqui um número qualquer, com 11 dígitos, né? Como deve ser o número do CPF. Pronto. E notem que logo que nós digitamos um valor e damos o Enter, por padrão, o Excel vai eliminar os zeros da esquerda, tá? Bom, o que muita gente faz com o número do CPF? Muda o tipo de formatação para texto e aí insere o 000 na frente e às vezes até cria a formatação com esse formato de texto, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui 000 ponto, mais 3 números ponto e mais o hífen para separar o dígito verificador, tá? Só que dessa forma, esse campo aqui, ele não é mais um número, ele é um texto. E isso pode prejudicar outras operações que eu precise fazer com esse número de CPF. Então, o correto mesmo é deixar esse valor como um número e criar a nossa formatação personalizada, tá? Eu vou repetir o número aqui só para vocês terem ideia de como vai ficar. Vou dar um Enter, vou voltar aqui na célula e vou acionar a janelinha de formatação de células através dessa setinha diagonal, tá? Esta aqui. Vou aumentar o zoom para vocês poderem ver um pouco melhor como nós criamos a nossa formatação personalizada. Pronto, então aqui está o número. Aqui no campo categoria nós vamos clicar em personalizado. Ele vai abrir várias opções aqui ao lado para nós. Nós vamos selecionar o número 0, que está aqui, é o primeiro, certo? E aqui nesse campo tipo é onde nós vamos definir como que vai ficar a nossa formatação. Então, eu vou criar essa formatação utilizando zeros. Por que zeros? Porque o 0 é um caractere que diz para o Excel me mostrar qualquer tipo de número, sendo significativo ou não, tá? Então, vou colocar 000 e logo em seguida eu teria que inserir o ponto. Porém, o ponto para o Excel é o separador de milhar, de valores monetários, né? Ele entende dessa forma o ponto. Então, para que ele entenda que nesse momento eu quero que o ponto seja simplesmente um ponto, eu tenho que introduzir antes do ponto a contrabarra, tá? Aí eu vou colocar o ponto, mais 3 zeros, que seriam os 3 próximos números, contrabarra, ponto, mais 3 zeros, que são os últimos 3 dígitos, tá? Depois desses últimos 3, vem o dígito verificador, que é separado por um hífen. Então, vou introduzir o hífen aqui e mais 2 zeros. Notem que aqui no exemplo nós podemos ver que o CPF vai ficar formatado exatamente de acordo como deve ser, tá? Prof, mas por que tu não botou contrabarra antes do hífen? Porque o hífen não é um caractere monetário para o Excel. Então, eu posso utilizar ele sem a contrabarra, que o Excel vai entender, ok? Agora, vamos supor que se eu quisesse, em vez do hífen, eu quero colocar uma barra e o dígito verificador, tá? Então, vou eliminar aqui. A barra no Excel é um caractere separador de datas, tá? Então, ela tem uma função especial para o Excel. Se eu quero utilizar ela somente como barra, eu tenho que utilizar a contrabarra para que o Excel entenda isso. Então, eu colocaria assim,
contra barra e barra. E aí ficaria assim, tá? Então, sempre que eu quiser utilizar um caractere especial numa formatação personalizada no Excel, eu vou precisar introduzir antes a contrabarra, certo, pessoal? Vou clicar aqui em OK para a gente ver como é que vai ficar, e aqui está o resultado, tá? Então, notem que dessa forma o número do CPF continua sendo um número inteiro, tá? Não alterou. Então, eu posso usar esse código CPF para efetuar uma busca com o PROC-V, por exemplo, e assim por diante, certo? O que a gente criou, na verdade, foi só a máscara para a apresentação do dado. Nós não alteramos o dado em si, tá? Então, por isso que o mais correto é fazer dessa forma, certo, pessoal? Então, essa era a dica desse vídeo. Eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Quem tiver alguma dificuldade ou alguma necessidade de criar uma formatação personalizada e não está conseguindo, pode me chamar nos comentários, que eu vou auxiliar a todos, tá? Já peço de antemão para darem aquele like e também se inscreverem no canal para não perderem nenhuma novidade. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.